Eu vou falar da pecadora que ungiu os pés de Jesus, que o Espírito de Deus me dê graça, sabedoria para passar aquilo que Ele me passou, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O sábio, ele aprende com o erro dos outros, então nós vamos aprender com o erro, né, o que a Bíblia nos ensina, em nome de Jesus. Nosso coração vai estar alinhado com o céu, como dessa mulher, que a Bíblia intitula ela como uma mulher pecadora. O verso 36, eu vou ler por enquanto, eu vou ler aos poucos, tá? Então, Lucas 7, 36 diz o seguinte: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na sua casa, na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e o enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com perfume. Só até aí, por enquanto. Aqui a gente vê uma passagem. Eu quero falar sobre o fariseu e a mulher pecadora. O que é o fariseu? Quando a Bíblia fala assim, aquele era um fariseu, aquele era um escriba. Na época se tinha a Torá, né? A Torá era os 5 primeiros livros da Bíblia. E naquela época separou-se pessoas, homens. Eles ensinavam a palavra, que era essa Torá. Ele ensinava a palavra através da sua... Ensinava nos templos, né? Que não tinha igreja ainda. Então eles eram um povo separado, ele era conhecedor da lei. Eles conheciam a lei e eles tinham a função de ensinar o povo a lei de Deus. Esse era os fariseus. E esse homem, a Bíblia diz que ele chamava Simão, ele convidou Jesus para jantar na sua casa. E eu quero falar então um pouco também da hospitalidade. Naquela época era algo importante. As pessoas daquele lugar, eles quando vinha uma pessoa, um estranho, podia ser soldado, podia ser Jesus, podia ser uma pessoa que eles não conheciam, mas quando a família tinha a oportunidade de oferecer a hospitalidade, ela significava algo natural e algo espiritual, que era a bondade. Nossa, aquela família é uma família bondosa. E também o lado espiritual, aquela família teme a Deus. Olha a importância de oferecer naquela época o serviço da família. Eu imagino Jesus chegando, ou um estranho, ou um soldado. Não, essa vez é eu. Você já ofereceu para aquela pessoa, agora sou eu. Porque isso tinha um significado muito importante. Receber pessoas na casa, na família, oferecer o trabalho da família, era algo que tinha um significado profundo, que era o natural, era uma família generosa. E o lado espiritual, eles servem a Deus, né? Então, a gente vê que realmente aquilo era uma honra, porque às vezes a gente pensa assim, onde Jesus, quando ele estava andando, aonde ele dormia? Porque nessa época era um valor, era uma honra receber pessoa. E tinha hábitos, você não podia receber uma pessoa de qualquer jeito. Então tinha normas, hábitos. Então a primeira coisa, recebia-se com um ósculo santo. O que é ósculo? Acho que foi o bispo que falou, né?
ósculo santo. O que é isso? Um beijo. O que indicava aquele beijo? Era como se um gesto de você é bem-vindo aqui. Então, quando ele estava lá na porta, né, a família ia e dava um ósculo santo, que indicava: você é bem-vindo à minha casa. Depois, ela ungia com óleo, que indicava que é uma alegria ter você aqui. É honra ter você na minha casa. E depois, tem vários, eu vou falar de 3. E depois lavava-se os pés daquela pessoa que a família estava recebendo. Por quê? Porque eles andavam, na época eram sandálias, né? E eles caminhavam. Então, quando a pessoa chegava na casa de uma família, tinha-se o costume, o hábito de oferecer a água e lavar os pés daquele convidado. E olha a importância da gente receber pessoas na nossa casa. Vira para o seu irmão e fala: a gente não pode perder isso. A gente tem que aprender novamente a receber pessoas na nossa casa. Irmãos, porque isso é um valor que está se perdendo. Meu Deus! E isso tem significado. Receber pessoas na nossa casa tem um significado espiritual e natural. Isso é importante, nós precisamos resgatar isso de novo. Eu estava conversando com a moça que eu trabalho com ela e falando exatamente isso. Nem sabia que era isso que eu ia pregar. Mas essa semana a gente estava conversando sobre isso. Você hoje não tem mais essa comunhão, é que a gente chama hoje de mesa. Até Jesus na Santa Ceia fez essa mesa, essa comunhão numa mesa. Isso é bom. Eu até estou tentando achar um dia, um sábado, porque cada sábado é uma coisa, né? Para levar as mulheres na minha casa, porque quantas aqui nem conhecem, nem sabem onde a gente mora. Eu falei, eu quero levar, não cabe muito, nem se nós fizermos uma escala. Vamos fazer uma escala, mas eu quero ter a honra. A honra é da família que recebe. A honra de receber as mulheres, todas vocês na minha casa. Ô, glória! Oi? Ô, glória! Tá vendo como é que vira festa? Como que é de Deus? E olha que o bolo da Cláudia, que nem diz o pastor Elite, não é daqui não, é daqui, né, meu amor? Nós precisamos resgatar isso novamente. E eu quero falar um pouco também dessa mulher. Essa mulher não tem nome. Fala-se que é Maria, mas não sabe se é Maria Madalena, se é Maria irmã de Marta. Mas é uma mulher que nem nome ela tem. É uma mulher pecadora. Eu estava conversando com meu esposo ontem e falei para ele, você sabe o que me marcou essa passagem, igreja? É que ela não foi pedir nada para Jesus. Todas as passagens, as pessoas iam até Jesus. Se você for ler os 4 evangelhos, eu vou ter Jesus que eu preciso ser curada. Eu vou ter Jesus porque minha filha está doente. Porque houve um morto e precisava de ressurreição. Porque ele precisava de uma cura. Porque ele era coxo, porque ele era cego. Essa mulher não. Essa mulher foi até Jesus. Esse é o perfeito louvor, igreja. Quando você vai até Jesus, sem intenção de pedir nada, mas de simplesmente adorar Ele, cair aos pés dEle. E eu falei, pastor Elise, falei, meu Deus, cada época, né, a gente está num processo. Você está num processo, eu, pastor Elise, nós estamos num processo, mas eu também particularmente estou num processo. E cada processo, Deus fala com a gente de uma forma. No meu processo está esse processo, nessa passagem, de uma adoração sem interesse, de uma adoração sincera. Jesus, se o Senhor não me der nada, como a Ivete acabou de dizer aqui, se eu ganho pouco, eu estou feliz, né, Ivete? Se eu ganho muito também, eu estou feliz.
Essa adoração, ela é marcante para nós. É algo que realmente ela tem que falar no nosso coração. E nós temos que buscar esse coração diante de Deus. Foi uma adoração desinteressada. Não, Senhor, eu não te peço nada. Antes, pelo contrário. Tem outra passagem, tem duas, eu marquei duas. Uma está lá em Mateus, nós não vamos ler não. Em 26:8, a mesma passagem. Lá, os discípulos, eles começam, nossa, olha os olhares, imagina a mulher humilde, pecadora, nossa, mas esse vaso de alabastro com esse perfume, ele vale o salário de 1 ano. Por que ela não deu para... Então essa mulher, além dela dar adoração perfeita, ela enfrentou críticas, olhares, os próprios discípulos, os comentários, mas ela não se importou com o que o outro acha. Ela se importava com o que Jesus achava. O que Jesus ia ver no coração dela. Isso é que importa, irmão. Não se preocupa com o que o outro fala. Se preocupa com o que Jesus acha de você. O que Jesus tem pensado a seu respeito. Ele tem agradado de você. Porque imagine, gente, na prática, você entrar numa casa de fariseu, que era, como eu disse, um homem escolhido, separado, as roupas, a gente vê pelos filmes, né? As roupas, né, pomposas, cheias de glamour, e Jesus e os discípulos, e uma mulher pecadora, eu imagino uma humilde com medo de entrar, mas entra naquele lugar, enfrenta os comentários, as críticas, as caras feias, mas ela tinha algo assentado dentro do coração dela. Eu vou oferecer ao meu Senhor o meu tesouro. Eu imagino ela na casa dela. Jesus vai jantar na casa de Simão. O que eu posso oferecer para ele? O que eu posso oferecer? O que eu posso oferecer? Aí ela, nossa, eu tenho um vaso de alabastro. Ele é precioso, bom perfume de Cristo. Vai ser isso. Vai ser isso. A Bíblia diz que esse vaso, com esse perfume, ele custava o salário de 1 ano. Que hoje seria quantos? Média, 18 mil reais. Mas com a atitude dela, com o coração dela, ela dizia: Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu preciso de Ti. A minha alma clama. E eu entendi que a minha alma clama não é por outra coisa, a não ser pelo Senhor Jesus. Por isso eu derramo diante do Senhor o meu maior tesouro, que na época era um vaso de perfume. Era o que mais tinha valor. Então eu quero te fazer uma pergunta. O que é o seu maior valor? Qual é o seu tesouro? O que você tem para oferecer para Jesus? Observação, isso não é sobre dinheiro. Não estou falando de dízimo, de oferta de dinheiro. O que você tem que hoje demonstra esse tesouro guardado? Vira para o seu irmão e fala: o meu coração, isso eu tenho, é o meu maior tesouro. É o nosso coração. É um coração derramado. É um coração quebrado. Ele exala um perfume que sobe. Se você for ler inteiro aqui, Jesus falou: essa mulher será lembrada aonde for pregada essa palavra.
não é por causa do valor, é por causa do tesouro quebrado, derramado aos pés de Jesus. Jesus valoriza as suas atitudes, os seus atos, por menor que pareça. Quando o Espírito de Deus colocar algo no seu coração, simplesmente obedeça. Porque você será lembrado no mundo espiritual. O mundo das trevas terá medo quando ouvir falar do seu nome. E no céu será glorificado quando você abrir os seus lábios. E em frente como essa mulher enfrentou, que seja comentários, que seja olhares discriminando, mas faça o que o Espírito ministra ao seu coração. Tenha essa entrega verdadeira ao Senhor Jesus. Então, e outra coisa que eu achei muito interessante, sabe quem lavava os pés dos convidados? Os servos, os escravos. Olha o lugar que essa mulher se colocou. Ninguém mandou, ela se colocou. Eram os escravos, o dono da casa. Ele dava sim a água, mas ele chamava os servos. Vai lá e lava os pés dos convidados. Ela precisou da humildade, de um coração qual ela deu a sua oferta, o seu tesouro guardado. Mas junto temos que ter essa humilhação. No lugar da humilhação, uma vez umas 12 horas, que não faz muito tempo, o bispo falou algo que marcou meu coração. Ele disse que nosso lugar não é de passagem, de arrependimento, de humilhação, mas é um lugar para se estar. A gente não pede perdão, a gente não vai se humilhar, a gente é o liberar o perdão e o pedir o perdão. A gente é esse lugar, é um lugar que a gente permanece nele. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou assim, não chovia de jeito nenhum, e eu vi lá na internet, gente, vamos orar pedindo perdão dos pecados. Eu morava lá em Piuí na época, e eu falei, Jesus, que vergonha. Parou de chover, deu uma seca, as pessoas estão lembrando de pedir perdão dos pecados. Esse é um lugar que nosso de estar como daquela mulher, derramar um coração e, se for necessário, se colocar como servo, como escravo aos pés de Jesus, eu colocarei. Se for necessário, eu colocarei. Eu estarei neste lugar permanentemente. Eu cedo a vontade do Senhor, aquilo que a Bíblia diz naturalmente. Eu não tenho nenhum tipo de reserva, nenhum tipo de dureza de coração que possa resistir o que a palavra de Deus me fala. Se a palavra de Deus me diz que eu tenho que derramar o meu tesouro aos pés de Jesus, eu vou derramar o meu tesouro aos pés de Jesus, mesmo que ele custe 18 mil reais, um ano de trabalho forçado, firme, suado, mesmo que seja, não importa o valor. Vale a pena entregar esse tesouro. Não guarde o seu tesouro por muito tempo. O seu tesouro pode endurecer tanto que ele não pode quebrar mais. Não resista mais. Quebre, se renda. Derrame. Mergulhe nesse Deus. Quanto mais enrijecido, mais duro depois é para se quebrar. Não guarde o seu tesouro por muito tempo. Não resista à palavra. Receba ela e obedeça imediatamente, em nome de Jesus. Quero falar também um pouco sobre esse fariseu, que Jesus muitas vezes chamou de hipócrita. Sabe por quê? Primeiro, se a mulher fez isso, é porque ele, como aquele que estava recebendo Jesus, ele não fez.
Isso na época era sinônimo de desonra. Aquele fariseu, ele desonrou Jesus ao receber ele, porque ele não fez os hábitos que era o beijo, o ósculo santo, o óleo ungido e lavar os seus pés. Ele estava desonrando a Jesus. Mesmo Jesus entrando na sua casa. Cuidado, igreja. O beijo, deixa eu ler aqui. O beijo. Você é um gesto de boas-vindas. Então ele não deu o gesto de boas-vindas. Isso. Que era. Então, na verdade, Jesus não era bem-vindo. Era só aparência. Era só queria aparecer para os outros. Ungir com óleo, alegria e honra. Ele não tinha alegria de receber Jesus. Misericórdia. Misericórdia. Ele recebeu Jesus na casa dele, mas não tinha alegria. Será que ele não estava disposto a se quebrantar? E lavar os pés era remover a sujeira, né? A poeira do caminhar de Jesus. Então o fariseu, Jesus tinha dado um chamado para ele. Um propósito para a vida dele. Os fariseus eram chamados para ensinar a Torá. Não para ficar só com eles, mas ide desde os antigos. Ensine a Torá, ensina a lei. Ensina como deve proceder um cristão. Um cristão não, que na época Jesus não tinha. Mas as leis de Deus. Vamos ensinar. Então vocês ensinam. E a gente percebe que ele tinha se perdido nesse propósito. Ele deve ter começado bem. Às vezes até no meio do caminho, cumprido o seu propósito. Mas chegou um momento que ele se perdeu nesse propósito. Gente, desde que eu converti, eu peço para o Senhor. Não deixe eu envelhecer na fé. Não me deixe envelhecer na fé. Porque isso é o se perder. Isso é o se perder. Ele já fazia automático. Já não tinha mais transformação na vida dele. Essa palavra aqui, ó, ela tinha se tornado uma regra. Eu vou dar o dízimo porque a palavra do Senhor diz que eu tenho que dar o dízimo, porque o dízimo ele vai trazer prosperidade. Eu sou esposa de um só homem, porque senão vai entrar maldição na minha vida, porque senão as pessoas vão falar de mim. Mas se perdeu. Não tinha mais amor. A palavra tinha se transformado numa mera palavra, numa mera letra. Essa palavra ela é viva. Um culto desse é festa. A sua oração é o mundo espiritual, é o céu enchendo de oração, fortalecendo você e o seu propósito. Abra os seus lábios, cada evento é algo que o céu se move. Um dia eu vi uma irmã falando, ela tinha visão no mundo espiritual, e ela, uma pessoa orando num quarto, e pessoas não convertidas no resto da casa, e ela vendo demônios andando, e naquela porta onde tinha aquela mulher de oração, os demônios não entravam ali. O céu se move através da sua oração. Tinha um anjo lá falando: aqui você não entra. Por causa de uma oração, por causa de um coração derramado, igreja. Aqui você não entra. Mulheres de Deus, a sua casa, a sua oração
ela tem poder no céu, ela move o céu, ela fortalece o anjo que guerreia as guerras da sua família, ela fortalece o anjo que tem protegido você e a sua casa. Você precisa entender isso. Essa palavra, ela não é mera letra, ela é vida. Seja como aquela mulher intitulada de pecadora, mas é um exemplo de adoração perfeita, é um exemplo de quebrantamento, é um exemplo de adoração sem interesse nenhum, simplesmente eu quero estar na presença do meu Senhor. Eu tenho certeza que a Bíblia não fala, mas que essa mulher, ela fez muita diferença por onde ela foi. Eu tenho certeza que o nome de mulher pecadora, Jesus transformou para mulher honrada. Eu tenho certeza que Deus mudou o nome dela. Por quê? Porque as atitudes dela demonstravam Jesus, as suas atitudes. Jesus, eu preciso de Ti, a minha alma precisa de Ti, eu preciso de conhecer mais. É assim que temos que viver, de uma forma quebrantada, de uma forma entregue. Eu não sei quantos anos de convertido você tem, mas o mesmo amor que você teve no dia da sua conversão, que você esteja nele até hoje, o mesmo amor, a mesma entrega, o mesmo entendimento de buscar a Deus. Que coisa mais linda quando a gente converte. Meu Deus, que maravilhoso. Eu não sei se você teve essa experiência. Eu não converti. Tem gente que converte, é batizado no Espírito Santo, e já aquele mover, né? Eu não fui assim não. Eu converti, mas uma coisa eu fazia: eu amava falar com meu pai. As pessoas do meu lado falavam assim: nossa, você converteu mesmo? Mas por quê? Você nem me conhece? Pela forma de orar, de entregar, de estar num culto e de ter uma entrega e ter uma busca. E eu não entendia por que ela falava. E eu no meu coração eu dizia: eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei o tamanho da tristeza que ele arrancou de dentro de mim. Eu sei que eu não tinha um sentimento de pertencer a algo, e hoje eu sinto que eu pertenço a Deus. Eu sei que eu quero ter uma adoração cada vez mais intensa, em gratidão ao que Jesus fez dentro de mim. Às vezes você ora a aparência e você fala: nossa, estava tudo bem. Não estava nada bem, estava tudo ruim. E eu entendi. E Jesus, ele não me mudou a aparência, mas ele entrou dentro de mim. E ele arrancou toda a podridão, todo o sentimento ruim que me consumia, que me destruía. Simplesmente ele foi lá, igual você pega uma folha dessa, e arrancou. Por isso eu amo tanto Ele. Seja grata a Jesus, porque Ele fez na sua vida. Mas não seja grata hoje, seja grata daqui 30 anos. Seja grata até o dia que Jesus vier te buscar. Seja apaixonado por Jesus todos os dias. Ah, mas eu estou passando uma luta. Gente, entenda, Satanás, ele é um empregado de Deus. A nossa visão com relação às lutas, ela é meio míope. Você tem que entender uma coisa: as lutas, ela é para te firmar, ela é para te fazer forte, ela é para te fazer invencível nas batalhas. Mas o que a gente pensa? Tadinho de mim, estou numa luta, estou dando conta nem de ir para a igreja. Ai, parece que piorou depois que eu fui para Jesus.
As lutas é para te fortalecer. É para deixar você casca dura. Satanás, ele vai ter que... Você vai dar trabalho para ele. Você vai fazer ele se frustrar. Satanás, você vai se frustrar toda vez que você tentar contra a minha vida. É neste lugar que nós como igreja temos que estar. Mesmo que se ele estiver vigiando você, a Bíblia fala que ele está ao seu derredor, tentando ver uma brecha, uma área da sua vida, que é a sua fraqueza, para ele entrar. E por que Deus permite? Se é a sua fraqueza, aonde ele vai tentar, é porque é neste lugar que Deus quer te fortalecer. Por isso Deus permite ele entrar na sua fraqueza. Porque onde eu sou fraco, aí Deus entra, aí ele mostra a força dele. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito te forjar. Deixa ele te fortalecer. Deixa te fazer inabalável na fé. Deixa o inimigo secar as pernas dele atrás de você e ser frustrado. Não saia da sua posição de adoradora, de adorador, como essa mulher intitulada como pecadora, mas é um exemplo para nós. O que nós queremos ser? Um escriba, com pompa de escriba, mas que desonrou Jesus dentro da própria casa dele? Ou uma mulher pecadora? Eu quero ser chamada de mulher pecadora, porque eu quero derramar o meu tesouro todo dia na presença dele. Eu não quero passar por este lugar, eu quero estar nesse lugar todo dia da minha vida. E Deus faz questão de fazer isso comigo, e eu louvo a Ele por isso. Gente, eu acho que é por isso que Deus é muito bom para mim. Eu tenho um sentimento de incapacidade muito grande, mas eu creio que isso é de Deus. Eu sei que eu sou incapaz. Eu sei. É o que eu falo, né? É as lutas que te forjam. A minha criação, eu tinha certeza que eu não conseguia fazer nada. Deus usou todas as feridas da alma para me colocar nesse lugar. E esse lugar eu estou. Igual o pastor Elídio fala, a gente tinha 1 ano de casado, nós fomos ser pastor. Já não era para mim estar assim, eu prego. Mas vocês não sabem, vocês não têm ideia do sentimento de incapacidade que eu estava ali. E eu não quero sair desse lugar, não. Porque não sou eu mesmo. Você pode ver grande diferença em mim no altar e eu ali sentadinha conversando comigo. Você pode notar a diferença, porque não sou eu e eu não quero ser eu mesmo, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero que você esteja nesse lugar, como de Maria, a pecadora, daquela mulher pecadora, derramando o seu tesouro mais precioso, o seu coração, aos pés da cruz. E você será lembrada eternamente, se você ficar nesse lugar, em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé, só para a gente orar, para que você não perdesse a semente que foi lançada no seu coração. Deus fala com cada um de formas diferentes, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Feche seus olhos para ver se você consegue sentir o pulsar do seu coração. E o que Deus ministrou em você hoje, esta manhã? Fala, Senhor, eu não quero perder essa direção. Eu não quero perder esse alinhamento. Eu quero entender, porque se o Senhor deu essa palavra, é porque o Senhor tem algo para fazer na minha vida que vai me levar a lugares altos, vai me levar a um propósito, e eu quero cumprir esse propósito, eu preciso cumprir esse propósito.
Senhor, que essa palavra que o Senhor ministrou, que está aqui no meu coração, que ela permaneça, que ela frutifique, que ela não saia da minha cabeça, que ela esteja na minha mente, me lembrando todos os dias, para que eu não seja como aquele fariseu que fez da tua casa, que fez da tua palavra uma mera letra, meras palavras, mas não valorizou a tua presença, não valorizou quando o Senhor estava presente. Eu não quero ser, Pai,